Legal, João, muito bom esse bate-papo. Acho que a gente vai conseguir passar bastante informação nova, mesmo que rápida, para o pessoal do Hotmart. E vamos lá, sou todo ouvidos. Tá bom. Gente, só para introduzir aqui, não sei se todo mundo conhece, apesar que deveria conhecer, né, que já envolvido Obrigado. com marketing digital de alguma forma. Eu estou aqui com o Conrado Adolfo, a gente se encontrou aqui em São Paulo, num hotel, tendo um evento muito bacana do Érico Rocha. Bem né? legal, sim. E eu aproveitei para raptar ele aqui rapidamente para ver se a gente consegue agregar valor aí para vocês, que eu tenho certeza que o Conrado tem muita coisa para compartilhar. Antes de eu te começar a fazer algumas outras perguntas, eu queria que você mesmo fizesse uma apresentação sua e o que você já fez antes de chegar aqui, como é que era a sua vida antes e o que você está fazendo hoje. Bom, resumindo, é difícil resumir uma história tão complexa e louca como a minha, mas eu vou resumir bem. Tá. Eu comecei minha carreira em engenharia aeronáutica, então eu fiz ITA, fiz 3 anos de ITA, aí saí, fui fazer química, fiz Unicamp, aí fiz mais 3 anos de química. 3 anos é um prazo meio limite, assim, né, para faculdade, namoro, né, 3 anos é... Depois eu fui fazer Química e Física integrado, depois eu fui fazer Filosofia, aí eu fiz 6 meses de Filosofia, aí sim eu fui para o Marketing, aí depois do Marketing eu fiz Pós-Economia, um MBA em Estratégia, teve que fazer o mestrado ou o doutorado, no ano que vem ou no outro, coisa, né? Já, muita coisa. E eu acho que é isso daí que me dá uma visão de internet que é um pouco diferente da visão tradicional. Pelo menos era, agora não, agora já tem muita gente pensando dessa maneira. Mas quando eu comecei a internet, que foi 2005, porque em 2005 eu lancei uma agência chamada PubliWeb, que foi uma pioneira. E como pioneiros a gente teve todos os bônus e todos os ônus, muito mais ônus do que bônus do primeiro, né? Mas foi uma baita experiência, foi uma coisa que ficou muito no coração das pessoas que trabalharam lá. 7 anos de agência, vendi a agência agora em 2011, porque eu já estava com 8 Ps, aí em 2005 lancei um livro chamado Google Marketing, que foi um pioneiro também. Vendeu pra caramba e tudo, depois foi a 2ª edição, a 3ª edição, na 4ª edição virou 8 Ps no marketing digital para dar força para a metodologia que eu já tinha criado, já estava ensinando, e criei o curso 8 Ps no marketing digital, que eu acho que é pelo que eu sou mais conhecido, Google Marketing, 8 Ps no marketing digital. E esse curso é um curso que começou em junho de 2011 e a gente fez 31 turmas até agora, 2.000 alunos, assim, cara, um projeto lindo, que eu tenho um carinho enorme por ele. A gente vai ter a turma 32 agora em maio, o curso vai para Portugal em junho e então, por aí vai. Vamos aproveitar, vamos falar um pouquinho, o que é esses, são os 8 P's? O que cada P é, só rapidamente? Tá, depois que eu estava na agência, então eu vim da engenharia, eu fiz engenharia aeronáutica, eu cheguei a assistir uma aula de engenharia civil também, mas foi uma aula só. Quando eu cheguei lá, eu vi que não era aquilo, saí, ou seja... Desistiu a tempo. Desisti a tempo, 40 minutos de aula. E a minha cabeça, a minha maneira de ver as coisas é muito analítica. Eu gosto de analisar tudo, ou seja, partir para vencer, né? Analisar. E dentro dessa análise das coisas, na agência, eu comecei a pensar como que a gente cria um processo analítico de marketing digital para fazer a coisa dar certo. Porque depois de algumas dezenas, acho que mais de 100 clientes... Um passo a passo. Depois de mais de 100 clientes, ou eu nem lembro, talvez 200 clientes, tinham pequenos, grandes, você percebe que você está fazendo a mesma coisa. Então, primeiro você para e estuda o cliente, que é o famoso briefing. Depois você faz um planejamento, porque senão você não sabe o que fazer. Aí você vai construir a plataforma, só que você precisa de conteúdo também. Depois você vai promover aquilo. Só que você vai deixar que as pessoas falem sobre aquilo para depois você conversar com o mercado e mensurar o que você vendeu. Todo cliente era a mesma coisa. Alguns faltavam um pouco aqui, um pouco ali, mas se você pegasse o grosso dos clientes, ia dar na média a mesma coisa em todos esses passos. Então, os 8 P's englobam tudo isso, né? Isso. E você acabou criando com isso uma facilidade, por exemplo, você consegue identificar, já que você está com tudo dividido, você consegue identificar uma deficiência que aquele cliente tem e atacar justamente no ponto Eu falo que são os dials. Então é a mesma coisa que aqueles dials. Então, como é que é o dial desse cliente? O primeiro P é alto, o segundo P é pequeno, porque ele não sabe planejar. O terceiro P é enorme, porque ele tem um e-commerce, tem uma equipe de programação interna. O quarto P é 0, porque ele não escreve conteúdo, ele copia tudo do fabricante. Então, com esse dial, você consegue analisar o negócio do cliente e entender onde que você de fato vai atuar, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. O grande problema hoje é que marketing digital, na maioria das vezes, é um foco em ferramenta, não em conceito.
Ferramenta, até há pouco tempo atrás, era o Orkut. E acabou o Orkut. Imagina se você tivesse feito a sua Orkut page, se tivesse Orkut page no Orkut, e só, sem site, sem nada. O Twitter, Foursquare, não, Foursquare. Quer dizer, bombou demais há um tempo atrás e agora chegou no nicho dele. Quer dizer, não adianta nada você ter e investir em uma ferramenta sem ter a base do conhecimento. Você tem que ter conceito. Todo, né? Conceito é importante. Só que o brasileiro ele não considera, brasileiro e outros países também, mas diferente dos americanos ou dos alemães, que querem entender o conceito do negócio para dali desenvolver uma coisa sólida. Então, quando eu desenvolvi os 8Ps, que veio da prática, e muita gente confunde 8Ps como, tem os 4Ps do General McCarthy, e depois vieram os 4Ps a mais do Conrado, e ele fez os 8Ps. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. 4Ps são variáveis controláveis do mix de marketing, 8Ps é um processo. Só chamei de P para tornar mais palatável uma coisa árida, como é esse conteúdo. Então, no final das contas, com os 7 anos de agência, o que eu fiz foi identificar os padrões que a gente usava nos clientes. Alguns davam mais certo, outros mais errado, mas por quê? Com aquela questão da engenharia de padronizar, de por que isso deu certo, por que isso deu errado. Peraí, porque aqui faltou tal coisa, e ali a gente fez aquela coisa, ali a gente usou a parte do conteúdo, aqui não. Então peraí, tem a parte do conteúdo. E a partir daí eu fui metrificando, né? Eu fui criando essa análise. Quando eu terminei essa análise, eu escrevi o livro. Na verdade, eu coloquei os 8Ps no livro que eu tinha escrito, porque ele não tinha os 8Ps até então. Isso foi em 2010. Em 2011, eu lancei a 4ª edição com o nome de 8Ps e lancei o curso em junho. E vendi a agência. Quer dizer, eu migrei do negócio agência para o negócio educação para criar mercado. Aconteceu muita coisa agora, nesse período. Muita coisa, Vamos voltar um pouquinho. Estou interessado em saber, na sua experiência como autor de livro e publicar. Que foi o ponto de virada. Isso. O livro, de longe, foi o ponto de virada. Porque eu acho o seguinte, muita gente aqui no Hotmart tem ou já pensou alguma vez em publicar um livro físico também, né? Até que ponto você acha que isso é legal? O que tem de vantagem, o que tem de desvantagem? Da sua experiência, o que você tirou? Primeira coisa, por que eu escrevi o livro? Na verdade, o livro ele foi uma transcrição das palestras que eu dava. Que palestras eram essas? Quando eu montei a PubliWeb, eu não tinha um tostão. Na verdade, eu tinha tido uma outra empresa e eu tinha falido, eu tinha quebrado, por incompetência administrativa. Eu tinha 22 anos, sei lá, e aí eu quebrei. Então eu não tinha nada, eu tinha acabado de pagar as dívidas e eu estava começando do zero de novo, com nada, zero. E eu resolvi montar uma agência. Uma coisa que eu falo para as pessoas não adianta você colocar o como na frente do o que. Primeiro você decide o que você quer fazer, depois você descobre o como, você dá um jeito. E eu tinha decidido montar uma agência porque eu tinha trabalhado em agência enquanto eu estava no cursinho ainda, que eu tive um cursinho pré-vestibular. E como que eu vou montar a agência? Bom, eu tenho que atrair pessoas para fechar contratos. O que eu tenho de skill? Eu dei aula em cursinho durante muito tempo. Então eu tenho uma habilidade que foi desenvolvida, não nasci dando aula, em falar com as pessoas de uma maneira razoavelmente didática, passando conteúdo pesado que eu dava aula de química. Então eu vou dar palestras. De quê? De marketing digital, que é mais ou menos para onde a gente quer ir. Montei uma palestra de 2 horas, contratei 2 estagiárias e falei para elas. Na verdade, a minha agência na época era a sala de recepção de um amigo meu. Porque ele estava sem secretária, perguntou para mim, você conhece alguém para ser minha secretária? Conheço, eu. Eu lava lá, atendia telefone e por aí vai. E consegui uma sala. Então, com isso daí, naquela sala, as estagiárias não remuneradas, ligavam para a lista, para o mailing list, que hoje tem um nome bonito, mas na época era Páginas Amarelas, da cidade. E ligar para o empresário convidando para uma palestra. Independente do ramo... Independente do ramo. Pequena empresa para ir numa palestra de marketing digital beneficente. Por que beneficente? Porque a gente conseguia espaço na rádio gratuito porque era utilidade pública. 1 quilo de alimento não perecível. A gente deu 26 dessas palestras, distribuímos quase 2 toneladas de alimento. Foi coisa linda, assim. Campinas inteira, tudo quanto é ONG, instituição, recebeu alimento nosso. Você ajudou muita gente com as palestras, não só com conhecimento, mas também com o alimento que você arrecadou. Sim, e fechava contratos. E fechava. Porque no final tinha um call to action. Essas palestras, elas te davam retorno financeiro? Sim, porque era o seguinte, no final da palestra eu falava o seguinte, e quem aqui quiser ter 1 hora gratuita de consultoria
você pode ter gratuito lá na agência. Com isso eu gerava a experiência do local, que era da agência, que era na época eu tinha mudado para uma casinha já, uma casinha miúda, mas tinha um escritório, tinha uma coisa legal, era mais estruturado que a sala de espera do meu amigo. E com isso daí as pessoas iam lá e fechavam um contrato. Legal. Gente, para quem não se ligou, o que o Conrado estava fazendo aqui era gerar tráfego offline. Sim, offline. Offline. O marketing é um só. Não existe marketing online e marketing offline. É marketing, ponto. Algumas vezes a melhor solução para uma pequena empresa é panfleto no sinal. Algumas vezes não, algumas vezes sim, tem que saber. Então, com isso aí, o que eu fiz? Eu comecei a dar palestra uma vez por mês. Deu certo, repete. Deu certo, repete. Uma vez por mês. Quando estava na 10ª palestra, ela estava bem arredonda, eu pensei o seguinte: como que eu vou expandir essa palestra para o Brasil inteiro? Vou escrever um livro. Porque era muito fácil. O que eu fiz? Eu peguei a minha apresentação de PowerPoint e o PowerPoint tem aquela nota do slide embaixo. Sim. Como eu falava a mesma coisa, já tinha o discurso pronto. A única coisa que eu fiz foi pegar cada slide e escrever as notas de cada slide. Só isso. Então, o livro você já tinha pronto há 26 palestras atrás. Na verdade, há 10. Isso, exatamente. Há 10 palestras atrás. A gente deu mais 16 depois do livro. Legal. Então, com isso daí, eu escrevi e depois eu explodi cada um daqueles tópicos e aí veio um livro. E botei o livro no mercado, o livro vendeu em 10 meses, que foi um prazo longo, que eu achava longo, mas o meu editor falou que era um prazo maravilhoso, para um autor de primeira viagem, que nunca tinha escrito nada. Só que aí começou a acontecer uma coisa, por isso que eu falo que foi o ponto de virada. Quando eu coloquei o livro no mercado e colocando conteúdo denso, e na época estava todo mundo aprendendo. Hoje eu olho para o livro e falo, meu Deus do céu, tomara que ninguém leia isso daqui. Tomara que as pessoas fechem numa gaveta. Mas o próprio livro, então, você usou ele como uma estratégia também para aumentar o alcance do seu projeto. Em primeira instância foi isso. Tá. Só que veio um bônus. Primeiro eu queria colocar a palestra em formato de livro nos meus afiliados. Quem eram os meus afiliados? A Saraiva, a Cultura, que entre aspas, né? Mas era isso. Sim. Quer dizer, tinha um produto e eu pagava uma comissão para ele de 50%. Por quê? Porque, na verdade, 90%. Porque o autor recebe 10% do valor de capa e a livraria fica com 50% do valor de capa. O livro era vendido por R$43, até hoje eu me lembro. Então, quer dizer, 21,50 ficava com a livraria, 50%. E 4,30 vinha para mim. Ótimo, porque eu não ganhava dinheiro com o livro, mas eu ganhava os clientes. Porque a partir do momento que a gente começou a ter cliente de todo o Brasil, Então um cliente lá de Porto Alegre ligava para a gente, estou em Campinas e tal, então eu li o livro, gostei, queria fazer um orçamento com vocês. Não dependia onde que aquele cliente estava. Ele estava em qualquer lugar que tinha comprado o livro. Então, com dinheiro mesmo, você não chegou a ganhar uma quantidade substancial? Com o livro nunca ganhei. Nem hoje. Mas em compensação, você expandiu muito seu negócio, né? Isso, porque aí a agência saiu. Isso aí foi 1 ano depois de montar a agência. A agência saiu de 4 funcionários para 44 funcionários em mais 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. A gente inchou. E esse foi o problema, na verdade. A gente inchou rápido demais, porque o livro deu, primeiro, visibilidade, mas deu uma outra coisa que foi o mais importante, credibilidade. Esse foi o ponto. A visibilidade, ok, poderia ter feito qualquer outra coisa. Eu falo que vale mais a pena escrever um livro que comprar um imóvel, muito mais. Porque o dinheiro que você recebe de livro é mais ou menos o que você recebe de um aluguel. Se o livro for legal, for bacana, não precisa nem vender tanto assim. Mas você não tem que empatar dinheiro, você empata tempo. Então, com isso você pode não ter dinheiro nenhum, se dedica a escrever um excelente livro. E o que é um excelente livro? Técnico é prático, romance é outra coisa, que eu não posso nem falar porque eu não sei. Mas livro técnico é livro que realmente ensina passo a passo a pessoa a fazer isso. Se você tem uma habilidade, resolve o problema. Coloca num livro, dedica 6 meses, 1 ano, escreve e coloca no mercado. Você vai ganhar mais gastando menos do que um imóvel. É um investimento. Tempo, dinheiro e investimento. É uma fonte de geração de tráfego que tem um retorno muito alto, né? Altamente qualificado. Altamente qualificado. Então, quando você coloca um livro numa prateleira da cultura, todo aquele ambiente te vende. A questão de você ser um autor... Quem é que escreve livro no Brasil, gente? Pega 200 milhões de pessoas no país. Quantos autores a gente tem? Poucos, né? Quando a gente olha numa livraria, a maior parte dos livros são traduzidos. A grande maioria, que talvez 80% são traduzidos. Então, com isso daí, você, quando é um autor brasileiro que coloca um livro no mercado, você ganha uma credibilidade muito alta. E uma outra coisa é, você põe a tua cara à tapa. Porque você registrou as suas ideias. Se tiver alguma coisa errada ali, as pessoas vão te criticar e você não vai ter nem como falar que não foi você que colocou aquilo. Está escrito.
Isso aumenta demais a credibilidade. Só que aí, o que começou a acontecer? A credibilidade aumentou e eu comecei a ser chamado para dar palestra. Não porque eu quisesse ou porque eu tenha procurado isso. Simplesmente alguém ligou para mim um dia e falou, você não quer dar uma palestra? Eu falei, tá, quero. Inclusive eu já tinha dado, a gente tinha parado. Com os 2 anos a gente parou de dar palestra porque estava em um monte de cliente. Não podia mais absorver cliente. Então a gente parou de dar palestras. Só que o pedido de palestras começou a acontecer, não eu montando o meu evento, como a gente fazia antes, e sim de outras pessoas me chamando. Quando eu comecei a dar palestra, eu comecei também a dar consultoria. Porque quem estava na palestra olhava para mim e falava o seguinte, você faz isso que você ensina? Faço. Eu posso fazer como consultor, isso aí eu descobri depois, logicamente, nem sabia como funcionava isso, e posso também colocar você lá na agência. Eu te dou a consultoria, você pode fazer comigo ou não, Entendi. Com a agência. Então, com isso eu fechava um pacote que era o livro, a consultoria, não nessa ordem, né? O livro, a palestra, a consultoria e o cliente para a agência. Então eu tinha 4 produtos que se originou de um produto só. Muito legal. Só que aí o que eu comecei a ver? Ao longo de 2008, 2010, eu comecei a ver que tinham lucratividades diferentes. E empresa boa é empresa que dá lucro, não é empresa que tem faturamento alto. A Publiweb tinha um faturamento alto, casa de 500 metros quadrados, com piscina, 44 funcionários, tudo notebook, wireless, tudo que você imaginar. Mas, quer dizer, uma estrutura pequena e tudo, mas muita coisa. Só que não tinha lucro. Eu falava que eu tinha uma organização sem fins lucrativos. Não queria ter, mas eu tinha. Distribuía o dinheiro e não sobrava nada para ninguém. Para mim e para minha sócia, no caso. Com isso, a gente começou a pensar o seguinte, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Porque aqui na agência é só pepino, é só problema, é só problema. Todo dia eu tenho que resolver problema. Do outro lado, que é o pacote de consultoria, né, livro, consultoria, palestra, que é o pacote fechado, todo mundo adora, as pessoas elogiam, as pessoas vêm para mim e falam, cara, você mudou a minha vida, porque agora eu sei o que eu faço, a minha empresa dobrou o faturamento, tem alguma coisa, e aqui dá dinheiro, inclusive, dá lucro. Eu tenho que escolher, não dá para fazer as duas coisas. Aí a gente começou a pensar em vender a empresa. Só que é lógico que entre começou a pensar em vender a empresa e vender a empresa, tem um caminhão de problemas no meio do caminho. Tem as dívidas de banco que a gente tinha o passivo trabalhista, e aí foram uns 2 anos e a gente conseguiu fechar a conta e vender a empresa. Vendeu um pessoal super legal, o pessoal que cuida muito bem da nossa marca, que é uma marca que a gente criou com muito carinho. Mas o livro, ao longo desse tempo, ele foi mudando o objetivo dele. Primeiro, ele veio para gerar tráfego offline para o meu negócio, distribuir pelas livrarias. Depois disso, ele gerou credibilidade para me dar palestra, para me dar uma receita de plano B, palestras, consultoria. Depois disso, ele virou uma outra coisa que foi, peraí, eu tenho um livro que já está no mercado, já dou muita palestra, é um negócio bom, só que agora eu quero transformar esse plano B em plano A. Então, o que eu vou fazer para isso? Eu vou criar um curso em cima do livro. Porque aí eu comecei a estudar, por exemplo, eu não tinha lido ainda, estava começando a acompanhar o modelo de negócio de palestrantes americanos. Porque esse é o modelo deles, livro, consultoria e palestra, acabou. Eu comecei a olhar, mas espera aí, tem a palestra, alguns têm curso também. Vou montar o curso, que é o 4º elemento que falta. Montei esse 4º elemento, a primeira turma, que foi em junho de 2011, em um mês a gente colocou 150 pessoas, foi assim, genial, foi lindo, uma baita turma, a turma que está no meu coração até hoje, porque foi a primeira turma. Você tem contato com o pessoal dessa turma? Todo mundo. Talvez não todo mundo, 80%. Alguns se tornaram meus amigos pessoais, de sentar, vamos tomar cerveja, porque eu quero te contar o que aconteceu. Então é amigo pessoal, espalhado pelo Brasil inteiro. 40% da turma era de Goiânia, Manaus, o sul do Brasil, Rio de Janeiro, que foi em São Paulo. No ano de 2011, por causa do livro, e aí o que aconteceu? O livro se chamava até então Google Marketing. Primeira edição 2006, que foi quando saiu o livro, a gente começou a agência em fevereiro de 2005. Em agosto de 2006 saiu a primeira edição do livro com as 10 palestras que a gente já tinha dado. Depois, 2008, a segunda edição, que foi de 200 páginas para 484. Depois, 2010, a terceira edição, que foi 656 páginas. 2011, eu lancei a 4ª edição com 904, já mudando o nome para 8Ps, que saiu em saiu em agosto de 2011, sendo que em junho eu tinha dado já a primeira turma, 8Ps de marketing digital, eu estava em processo de mudança de nome do livro.
O livro veio para consolidar o curso. Então aí o livro mudou de novo o objetivo dele. Na verdade, o livro hoje consolida a marca 8Ps, que já é o quarto objetivo. Antes era para consolidar o curso, agora é para consolidar a marca, porque 8Ps hoje é uma marca, não é mais um curso, é um modelo de negócios. Nessa história toda, você sempre trabalhou o livro físico, né, vamos dizer, para gerar tráfego, vamos dizer, né, offline ou online que seja, gerar e credibilidade, principalmente, né, isso. para seus outros negócios, né? Assim, isso. é uma coisa que pouca gente faz isso, né? E você pode fazer isso para vender um serviço ou vender um produto. Fiz um produto digital, um evento, qualquer coisa. Mas por quê? Né? Eu sou empreendedor, eu não sou um autor. Eu sou empreendedor, eu sou um empresário. Eu gosto de criar negócios. Então, o que eu percebi? Que o livro, eu não ganho dinheiro com o livro. Quer dizer, eu ganho dinheiro com o livro, lógico. Mas eu ganho 10% da minha receita vem do livro, no máximo. Não, nem 10%. Os outros negócios é que me dão de fato a receita. Apesar do livro ser um dos mais vendidos e tal, mas livro não dá dinheiro. Livro te dá notoriedade. Quando você coloca um livro no mercado, você vai trazer notoriedade para o teu nome e aí você vai aumentar a taxa de conversão dos teus outros negócios, quando você coloca o livro. Então o livro é para isso. Então quando eu coloquei o livro e eu criei o curso 8Ps, o curso só vendeu tanto por causa do livro. E aí depois a gente fez 31 turmas. No ano passado foram 25, em 2012. Uma turma a cada 15 dias. E todas sala cheia. Então com isso daí, não com 150, que a gente foi diminuindo, porque 150 é muita gente, não dá um aprendizado legal. Então com isso daí a gente conseguiu fazer com que o livro aumentasse muito a taxa de conversão do curso. E o curso as pessoas gostam e tal, e falam umas para as outras, e isso aumenta a venda do livro. E o livro tem uma outra coisa, tem que ter planejamento. O livro, a primeira capa dele era uma capa que a editora escolheu. Péssima, horrorosa. E o meu editor sabe disso, ele sabe da minha opinião, horrorosa. A segunda capa, como eu passei a ser um autor já mais ou menos considerado, porque o livro vendeu muito, ele perguntou, você tem alguma sugestão de capa? Tenho. Vermelha com o título vazado em branco. Ponto. Mas nada, nenhuma imagem, nada. Bem simples, né? Bem simples. Por quê? Porque o livro fica numa prateleira. Ele tem que chamar atenção. É verdade. As pessoas não vão, a maioria das pessoas que compram livro offline, então algumas pessoas vão lá para pegar aquele livro. A maioria não vai. A maioria é como eu e você. A gente chega numa livraria e vai olhando. Vai olhando. E aí, de repente, um livro vermelho, no meio de um monte de coisas coloridas, ele chama a atenção. Aí a pessoa pega o livro, vê a contracapa, dá uma olhada no sumário, pode não comprar naquele dia, mas fica aquilo na cabeça. O que eu fiz? Peguei o primeiro capítulo, que tinha, nesse livro agora, o primeiro capítulo tem 100 e poucas páginas, e distribuí na internet gratuitamente, para a pessoa ter uma amostra grátis. Quando a pessoa, e coloquei no Baixa Aqui, a segunda edição está no Baixa Aqui, tem lá 10 mil downloads. Então, quando a pessoa, e o Baixa Aqui foi um dos grandes promotores do livro, porque a pessoa baixava, lia e ia comprar o livro. Então, com isso aí, tem um modelo de negócio em torno do livro, não é o livro. Muito interessante. O livro é o centro do negócio, mas o negócio mesmo está em torno do livro. E você, a gente combinou que não ia falar muito, mas você tá tão, eu vou continuar, tá? É só não dar meia hora, porque eu botei MP4 na câmera, mas meia hora não tem ainda não, deve ter uns 10 minutos. Vamos lá. Vamos ver quanto tempo tem aqui. 23 minutos que tem. Não, eu assim, o modelo de negócio, você gostou tanto desse negócio de livro, você escreveu outro livro. Exatamente. Né? Mas aí, de maneira diferente. O que aconteceu? Dia 27 de dezembro de 2011, de 2011, eu fui para o Rio de Janeiro, passar o Natal com meus pais, tudo, que eu sou carioca, né? As pessoas devem ter percebido. E aí... eu cheguei lá, só que passar Natal na casa dos pais, na casa da minha mãe, tudo é legal. Você não fica o tempo todo lá com a minha mãe, então minha mãe sai, volta, e eu fico lá numa casa que já não é mais exatamente minha, né? Eu tenho o meu quarto lá, eu acampo lá, na verdade, né? E eu fiquei sem ter muita coisa que fazer. Eu ligava para meus amigos dia de semana, o pessoal trabalhando, porque o pessoal não enforcou, alguns amigos sim, outros viajaram, e eu fiquei sem ter o que fazer. Eu falei, gente, eu acho que eu vou escrever um artigo no blog. Aí fui escrever um artigo no blog. Um artigo para pensar, eu tinha umas ideias de tempo e dinheiro que eu coloquei no plano B, eu queria escrever esse artigo. E aí o livro começou com um artigo. Só que aí eu falei o seguinte, acho que eu posso... Esse é o segundo livro, É o segundo livro. Fala o nome do livro aí, pessoal. Você já tem um plano B? Esse é o nome do livro, que está no meu blog. Você digitar conrado.com.br/plano B, tá lá. E aí eu falei, pô, mas tem mais caldo aqui. Tem mais coisas aqui. Aí eu escrevi, aumentei o artigo. Eu nem coloquei no blog, mas vou fazer um PDF. Fazer um PDF para distribuir. Aí deu lá 5 páginas. Eu acho que tem mais coisa. Aí deu 10 páginas. Eu passei 10 dias
É coisa de louco isso. As pessoas vão começar a me chamar de louco. Mas eu sou tão fascinado com isso. Quantas páginas tem seu livro. Acho que você vai chegar. Vai demorar um pouco para chegar lá, hein? De 5 em 5. Eu passei 10 dias entre Natal e Ano Novo escrevendo 10 horas por dia aquele livro. E escrevi, falava, gente, isso aqui tá muito bom. E escrevi, isso aqui tá, cara, que legal isso aqui. Escrevia. Minha mãe entrava no quarto, eu tava lá escrevendo. Não, peraí que eu tô escrevendo, peraí. E a coisa começou a crescer. Naqueles 10 dias eu escrevi 200 páginas. Caramba. Alucinadamente. Tem uma entrevista que eu vi, tem um documentário do Vinícius de Moraes, que é um dos melhores que eu já vi, sim, é sensacional, que o Vinícius, ele colocou a letra numa música do Baden Powell. Em vários, nos afro-sambas. E aí um dia o Baden Powell foi na clínica São Francisco, acho que é onde o Vinícius ficava internado quando ele bebia muito, e num dia chegou lá o Baden Powell com uma música, o Vinícius, no dia seguinte o Vinícius já tinha a letra, o Baden Powell chegou, o Vinícius começou a cantar e tocar o violão. E a cena que eu lembro desse documentário é o Edu Lobo contando sobre esse episódio, eu acho que foi o Edu Lobo contando sobre esse episódio, ou foi o Chico, acho que foi o Chico. E o Baden Powell tocando, o Vinícius cantando, toda aquela patota, né? Chico Buarque, Baden Powell, Edu Lobo, Gal, todo mundo em volta. E o Baden Powell tocando e falando, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Que eu acho que era o Samba da Benção, eu acho, não lembro. Mas essa foi a minha sensação. Isso aqui tá muito bom e você não consegue parar, e você entra num processo catártico, você não para. Então, com isso eu terminei o livro e falei, nossa, tem um livro. Agora eu vou alinhar o livro. Passei o ano de 2012 inteiro escrevendo esse livro, aí escrevendo, consertando, vendo o que tinha de problema e tudo. E aí meu editor chegou e falou, cara, esse livro tá ótimo, mandei para ele, o livro tá ótimo, vamos lançar. Aí eu dei um passo para trás. Falei, peraí, deixa eu pensar. Não, eu não vou lançar. Eu vou soltar na internet de graça. Por vários motivos. Olha, um trabalho de quanto tempo? Um ano. De um ano, você resolveu pegar seu ano de trabalho e soltar de graça na internet. Exatamente. Então vamos ouvir os motivos agora. Um ano. Eu peguei esse um ano de trabalho e pensei. Falei, não, deixa eu pensar. E eu cheguei para o Rubens, que é o meu editor, sensacional. Quem quiser editar um livro bom, né, porque o Rubens tem critério, vai para a Novatec, que ele é ótimo. A Novatec, pô, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. É ótimo, eu adoro a Novatec, eu adoro o Rubens, que é uma pessoa muito humana. É estranho falar isso, é uma pessoa muito boa. Né? E eu falei para ele, eu vou lançar esse livro de um modelo totalmente, eu vou subverter o modelo, totalmente diferente. Porque eu comecei a fazer conta. No curso 8Ps, eu ganho X. No livro 8Ps, eu ganho Y, que é 1/20 de X. Né? Ou menos até. Então, eu vou fazer o seguinte. Se o livro 8Ps custasse, ao invés de R$139, como ele custa, custasse R$19 ou R$13, ele ia vender muito mais. Sim. Logo, ia ter muito mais gente no curso 8Ps. Que é onde você ganha dinheiro. Que é onde eu ganho dinheiro. Então, eu vou jogar o preço para o mais barato possível para ele ter a maior distribuição possível. Eu vou botar com preço zero. Por dois motivos principais, tem outros. Os dois motivos são, primeiro, eu quero construir um modelo de negócio em torno do plano B, porque eu já tenho um modelo de 8Ps que é pessoa jurídica, é para empresa. Plano B é para pessoa física. Então eu vou começar, o produto 8P está atingindo a maturidade, agora eu estou dando os saltos nele, para aumentar o ciclo de vida dele. O plano B está aqui, ele está começando a crescer. Uma dada hora, o 8Ps vai começar a ficar saturado e ele vai começar a diminuir a lucratividade dele. Mesmo porque eu tenho um monte de gente que vai dar 8Ps e a marca é aberta, o modelo é aberto, qualquer um pode usar 8Ps. Uma pessoa que for treinada por você, ela pode treinar outras pessoas. E eu falo que treine mesmo. O produto não é para você viver dele, é para você ganhar dinheiro por um tempo e depois o produto vai para o mercado porque ele passa a ser posse do mercado. Sim. O plano B é o meu segundo produto que está começando a crescer. Em 2 meses, a gente teve 10 mil downloads. Nossa, muita coisa, hein? É muita coisa. É muita coisa. É bastante coisa. 10 mil downloads. E aí o que eu fiz? Eu tinha uma lista de e-mails que eu trabalhava muito pouco, que tinha lá 60 mil e-mails, 50 mil e-mails, só que eu não trabalhava, não valia de nada aquela lista. Uhum. E aí eu falei o seguinte, eu tenho que renovar essa lista. Eu tenho que ter uma lista fresca para eu conseguir nessa lista
criar um outro modelo de negócio, plano B, e até vender produtos 8Ps. Porque é similar. E aí eu comecei a fazer o casamento da lista plano B com o produto 8Ps, fazer a adequação. Sim. Com isso, eu joguei a minha lista de 60 mil e-mails no lixo. Nossa senhora. Trabalhei um pouco antes. Eu tenho que mudar, cara. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ser feliz o tempo todo. E para ser feliz eu tenho que mudar e começar algo do zero sempre. Por quê? Eu mandei um e-mail para essa lista. Pessoal, estou lançando um livro. O livro Plano B. E uma parte dessa lista, 5 mil, migrou. Em 60 é nada. Um livro gratuito, 500 páginas. Migrou. 5 mil migraram. E o restante... reclamação de spam, porque eu não tinha relacionamento com a lista. Eu simplesmente peguei os outros 55 mil e joguei no lixo. Acabou. Quem quisesse assinaria de novo. Até mandei alguns 3, 4, 5 e-mails e depois abandonei a lista que estava no MailChimp. Eu mudei para a Web, inclusive. Então, com isso, eu migrei a lista, 5 mil e mais... Hoje está em 12 mil downloads. Então, mais 7 mil baixaram o livro, que é uma lista nova que eu não tinha. E para essas pessoas eu comecei a trabalhar e-mails uma vez por semana. Para quê? Para vender os produtos 8Ps. E com essa lista, eu fiz 15 mil em 60 segundos. 15 mil em 60 segundos, em um minuto. Em um minuto. Antes de dar uma e um, Quer eu dizer, tinha feito 15 mil reais. Você jogou uma lista fora de 60 mil, que era uma lista fria. Né? Que tinha esfriado, pessoas, né? Tinha esfriado. Era uma lista quente em algum momento, mas ela esfriou ao longo do tempo. E você formou uma segunda lista nova, né? Assim, fresh, né? Como é que Sim. se diz? Fresh, né? isso, é isso aí. E Exatamente. uma lista muito quente, né? Sim. Que E com relacionamento. E Com relacionamento o tempo todo. E aí a mágica Entregando aconteceu, valor. né? Porque você fala, pô, eu fiz 15 mil em 100 segundos, capaz, esse cara tá brincando comigo. Mas não é, tem todo um trabalho por trás aí. Tem, cara. E Exatamente. muita dedicação, né? Exatamente. E aí vai, né? E aí vai, porque foram 15 mil em 60 segundos, que foi o boom. E aí continuou vendendo e depois caiu e tal, e aí atingiu a velocidade padrão hoje. Num produto 1.0, porque eu vou lançar o 2.0. Então, isso daí, o que mostra? Primeiro, ter uma lista não adianta nada. Você pode ter uma lista de 1 milhão de e-mails. Se você não tiver relacionamento com a sua lista, esquece, joga no lixo a sua lista. Vai estar perdendo tempo, né? Perdendo tempo, ocupando espaço lá em algum lugar, esquece. Tem que ter relacionamento. A lista não precisa ser grande. O Jeff York está falando muito isso hoje em dia. Não precisa ser grande, tem que ser qualificada, quente, com um bom relacionamento, segmentada ao extremo. A lista com carinho, né? Você tem que casar com a lista. A lista é a tua esposa ou seu marido. Você tem que casar com a lista. Você tem que entregar valor. Hoje eu mandei um e-mail de desculpe. Certo. Mandei o desculpe, 3 pontinhos. E por quê? Desculpe, porque eu mandei um e-mail ontem para você e estou mandando outro hoje. Tinha mandado um terça-feira. Tá desculpado, tá? Você viu esse mês, tá desculpado. Que eu mandei uma entrevista que eu fiz com o Michael de YouTube ontem e hoje eu mandei uma entrevista que eu fiz com a Camila Porto, que é uma excelente pessoa, o Michael também, de Facebook. Então eu estou mandando muito e-mail. É a quantidade de e-mails que eu recebi. Não, Conrado, imagina que isso, pode mandar quantos e-mails você quiser. É isso que mostra o casamento que você tem com a lista. A lista te ajuda e você ajuda a lista. Tem que ser uma troca. Tem que ser uma troca. Todo mundo tem que ganhar. Tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar tempo, tem que ganhar alegria. Todo mundo tem que ganhar. Não pode ser uma coisa unilateral. Então, eu lancei o livro em PDF para fazer lista e foi o primeiro motivo, para gerar o negócio. Na verdade, o primeiro motivo foi gerar o modelo de negócio plano B. Segundo motivo foi para gerar a lista. Não necessariamente nessa ordem. Mas o terceiro motivo, talvez seja até o primeiro, foi mudar a mentalidade das pessoas. Legal. Mudar. Legal. Fazer a pessoa pensar, eu mudei a minha mentalidade ao longo do tempo. Quando eu larguei a faculdade, é porque eu já estava procurando alguma coisa que eu não estava encontrando direito. Então, com isso eu falei, gente, as pessoas vendem muito barato o tempo delas. Elas vendem o tempo delas por... Se a gente fizer uma conta, o que é um salário bom aí de um empregado? 6 mil, salário bom? 6 mil. 5 mil, é um baita salário. Se você fizer a conta de quanto que aquele cara ganha por hora, se eu não me engano, dá R$34. Se eu não me engano, dá por aí. Eu tenho uma faxineira que ganha 50. Não por hora, mas ali em 5 horas ela ganha 50. Ela ganha 20, sim, vai. Sim. Professor particular ganha 50, cobrando barato. E por aí vai. Por aí vai. E o cara vende o tempo, ele não fica com a família, ele não viaja de férias porque não pode, a empresa exige dele aquele tempo.
ele não curte o que é pra gente curtir, que é a nossa vida. A nossa vida é muito curta. Tem uma frase que eu li num muro, que alguém me falou que leu num muro, que eu achei genial, eu vou procurar esse muro, que é: a vida é muito curta para viver em São Paulo. Essa frase é linda. Eu concordo com essa frase. Porque eu moro em Belo Horizonte, que também... Exatamente. Então, quer dizer, a vida é muito curta para você vender o teu tempo trocando ele por dinheiro e pouco dinheiro e não ficar com o teu filho. Sim. Cara, a tua mulher, a pessoa que você ama, que você casou com ela, e você fala: não, hoje não vai dar pra gente jantar porque eu tenho reunião, vou ficar até às 8 da noite na empresa, no mínimo. E aí você fica lá dando dinheiro para alguém. E aí o que você acaba mostrando para as pessoas no plano B é justamente isso, né? É uma alternativa, né? É um livro denso, né? Bem 534 assim, páginas. exatamente, Denso. mas é um livro que é gratuito, vale muito a pena, assim, né, cara? E as pessoas têm a ideia errada de que, não, se é gratuito, não pode ser bom. As pessoas não distribuem coisas boas gratuitamente. Pois é, e o livro Plano B é gratuito, eu levei 1 ano para escrever, o meu editor estava louco para editar e eu resolvi colocar em PDF para mudar a vida das pessoas. Se a gente tivesse um mundo mais feliz, a gente não teria guerra, a gente não teria... Se as pessoas pudessem ter acesso à informação e a como que ela consegue suprir os sonhos, as necessidades, os desejos delas, elas não precisavam roubar o tênis do outro, porque ela saberia como ganhar dinheiro para comprar o tênis. Talvez ela nem comprasse mais o tênis, porque ela ia mudar a mentalidade e falar: isso é só uma marca. Isso não é um objeto de desejo, é só uma marca. É só um logotipozinho de uma empresa que chama Nike. Ou então é só uma maçãzinha de uma empresa chamada Apple. Não é o que eu preciso de outra coisa. As pessoas não precisam de um carro novo para serem felizes. Pois é. A pessoa que não tem conhecimento, ela acha que aquela lacuna que tem na alma dela, na alma, na mente, ou whatever, está em alguma coisa. Não está em coisa. Que eu já observei várias vezes. Às vezes a pessoa que não tem conhecimento, ela acha que ela não tem sorte. É engraçado, porque se ela tivesse conhecimento para fazer alguma coisa e mudar aquela situação, ela não precisaria da sorte. Não é verdade? Sorte, gente, é apenas uma medida do quanto você está preparado para uma oportunidade. Sorte é estatística e preparação. Assim, não existe sorte. Eu não acredito em sorte. Eu acredito que em um determinado momento eu estava na frente do Warren Buffett, eu tinha um conhecimento que eu tinha estudado durante 10 anos, o Buffett olhou para mim e falou: você tem alguma ideia para me dar? E eu tinha, por exemplo. E aí eu dei a ideia e eu fechei um negócio com ele, sei lá. Preparado, né? Estava preparado. Porque se ele fizesse essa mesma pergunta para um sujeito 10 anos antes, ele ia falar não ou ia dar uma ideia ruim. A preparação é importante. Por isso que o tempo todo você tem que pensar no teu custo de oportunidade. E as pessoas não sabem o que é um custo de oportunidade. Eu estou aqui agora porque está me dando um prazer enorme estar aqui agora. Porque senão eu poderia estar em outro lugar, eu poderia estar com o Rafael Galdino e o Fernando Alves tomando uma cerveja. Mas não, aqui está melhor agora. Aqui que eu quero estar, é aqui que me faz feliz agora. Não que seja ruim tomar cerveja com ele. Não que seja ruim, exatamente. Desculpa, Galdino, desculpa, mas não que seja ruim. Mas a questão é, você tem que ser feliz, a vida é feita para você ser feliz, não é feita para você ser infeliz. A nossa tradição católica, cristã, não contra o catolicismo, mas ela exige de você uma dose de sofrimento muito grande. Basicamente ela fala: o homem tem que sofrer, o homem tem que sofrer. E aí você incute aquilo no seu cérebro, você acredita e você fala: eu tenho que sofrer à semelhança do Filho do Senhor para que eu seja salvo. Você não precisa sofrer. Você pode ser bom, você pode fazer o bem para as pessoas, você pode ajudar as pessoas, você pode ganhar dinheiro de uma maneira lícita, sem sofrer e ser feliz. Mas as pessoas colocam um trade-off entre felicidade e dinheiro. Isso é muito cruel. As pessoas elas não levam em conta essa questão do tempo e do dinheiro delas, o quanto que elas vendem o tempo delas, para quem e por quanto. Às vezes o cara vende o tempo dele para alguém que ele não acredita, que ele não gosta do produto. Por que ele está fazendo aquilo? Tá fazendo um trabalho quase mecânico ali, né? Ele nem está crescendo com aquilo, né? E ele faz aquilo simplesmente... Putz, cara, peraí. Vou desligar aqui, que o Fernando acabou de ligar aqui.
Então vamos de novo. Vamos lá. As pessoas elas não entendem, elas acreditam que é assim, que é o trabalho, que é todo dia, que ela tem que trocar o tempo por dinheiro e que independente de que trabalho ela tenha, mas ela não é feliz. E ela chega na casa dela todo santo dia e reclama do trabalho. E ela chega no domingo à noite e chora porque na segunda-feira ela vai ter que trabalhar numa coisa que ela odeia. E ela chega na sexta-feira e fica super feliz porque ela vai conseguir ter o final de semana. É um jogo desigual. Ela passa 5 dias infeliz e 2 dias feliz. E nem são os 2 dias inteiros, porque o domingo à noite morreu já. Não tem que ser assim, né? Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. A pessoa pode mudar a maneira dela viver, uma maneira dela encarar a realidade, a maneira dela ler o mundo. Mas para isso ela tem que ter informação. Sim. Esse é o problema. As pessoas não têm essa informação. Elas acham que tem que ser assim. Aí que tá, elas têm. Vão lá no site do Conrado, baixa o plano B. Gente, o livro é de graça, pelo amor de Deus. Não tem por que não ir lá e se Ele cadastrar. é denso, né? O cara tem que Não, vai ter ter que ter força coragem. de vontade, mas, cara, tá ali. É só ler e vai exatamente. entender o que a gente tá falando aqui, né? Ô, Conrado, quero te agradecer, cara. Imagina. Muito obrigado, tá? Imagina. Eu vou deixar o link embaixo aqui, o link do seu site, pra pessoa Tá. ir direto lá no plano B, que assim, eu li o livro, achei sensacional, um livro de graça, cara, não tem porquê. E também pro curso dos 8 Ps, quem quiser conhecer mais, se aprofundar na área de marketing digital, porque é extremamente complementar, assim, o pessoal que tá vendendo produto de informação, produto digital, ter uma base nesse tipo de conhecimento, cara, é um diferencial que faz muita diferença no negócio da pessoa, né? Sim, e um afiliado, na realidade, ele é um empresário. Sim. Ele tem que se ver como empresário. Ele tem que ter fluxo de caixa, tem que ter marketing, relacionamento, tem tudo, pós-venda, tem tudo. Exatamente. Não é só pegar um produto, fazer uma squeeze, não, tem que ter todo o processo. É isso que os afiliados que mais ganham fazem. Eles têm um processo. Né? Mas é isso. Então a gente vai mais meia hora. Não, tá certo. Conrado, muito Legal, obrigado. eu que agradeço, João, E eu agradeço. vamos tentar conversar mais vezes, que eu achei muito produtivo, Legal. achei muito legal aí. Que bom, que bom. Bom, e você, o meu recado para você é estude, leia. Quanto mais você estudar, quanto mais você ler, quanto mais você se inteirar do jogo que acontece no mundo, porque esse mundo aqui é um jogo, é um game. Você tem que entender como é que esse jogo funciona para você jogar segundo as regras. Quem quiser assinar minha newsletter, conrado.com.br, vai aparecer em algum lugar em GC aqui embaixo. Obrigado por ter assistido. Tchau, gente.